Agora vamos falar de uma cobrança que tem sido feita incisivamente em cima do novo governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não apresentou medidas concretas para proporcionar o equilíbrio das contas públicas a partir do ano que vem. Há um rombo estimado de 231 bilhões e meio de reais no orçamento do próximo ano, se a PEC fura-teto ou PEC da transição for aprovada nos moldes em que foi aprovada pelos senadores. O novo governo dá preferência a propostas que elevam o déficit nas contas públicas. Defende a medida, mesmo depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizar a utilização suplementar de crédito extraordinário para o Auxílio Brasil ou outro eventual programa que o suceda. A incerteza fiscal provocada pelas sinalizações do governo do presidente eleito, o Lula, pode fazer com que a economia brasileira caminhe para anos de baixo crescimento. Parte do mercado financeiro já começa a projetar uma queda na Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. Essa possível queda, que havia sido prevista para 2023, diante dessa situação, pode ocorrer apenas em 2024. Nas últimas semanas, a preocupação com as contas públicas ficou evidente, com a disparada dos juros futuros. Empresas e bancos já pagam mais para captar recursos. Agora, Tomé Abduch, essa questão do ajuste fiscal é fundamental, uma cobrança incisiva feita em cima do novo governo. Há uma preocupação com governos do PT diante de um histórico que a gente tem, um histórico recente. E há essa promessa, inclusive na PEC da transição, de que essa questão, uma nova âncora fiscal, seja estabelecida até agosto do ano que vem. Há perspectivas de que isso realmente aconteça, na sua opinião? Não, na minha opinião, não vai acontecer nada disso. Eles vão estourar teto, vão gastar mais do que tem. Administrar o país é mais ou menos como administrar a sua própria casa. Imagine, por exemplo, vou pegar um número aqui aleatório para facilitar para nós. Você ganha 10 mil reais por mês. Ou seja, ao longo do ano, você vai ganhar 120 mil reais. O orçamento deste ano letivo, que você tinha 120 mil reais, você acabou gastando 140 mil reais. Ou seja, você vai entrar no ano negativo. Quando você começa o ano seguinte e você vai montar um novo orçamento para sua casa, você precisa compreender que do valor que você vai ganhar, você já está negativo em 20 mil reais. Logo, você ajeita as suas contas, você corta a TV a cabo, você apaga a luz da sua casa, eventualmente, se você tem um colaborador dentro da sua casa, você passa você próprio limpar a sua casa, ou seja, você corta os seus custos para que caiba dentro do orçamento. Agora, imagine só, você já começando um ano novo, devendo 20 e programando para gastar mais 40. O que você vai fazer? Você vai ter que pedalar, você vai ter que pegar empréstimos, você vai ter que pegar a tua casa e financiar para pôr um empréstimo para poder cobrir o rombo. Mas em algum momento essa conta vai chegar e é o que se faz hoje no país. Estão aumentando, já dizem 37 ministérios e eu não creio que vai ficar nisso, que ainda tem muito companheiro para poder acomodar. E o discurso que eles têm é que vão aumentar o número de ministérios, mas o custo vai ficar o mesmo. É claro que não vai. Qualquer ministério tem uma estrutura de segurança, motorista, ascensorista, a mocinha que serve o café, mas esta PEC, neste valor, que é um valor que o Brasil não precisa nesse momento, o que foi feito? Como é tão absurdo tudo isso, o ministro Gilmar Mendes resolveu, na própria canetada, de tirar desta PEC o valor do Auxílio Brasil, ou eventualmente o que vai ser chamado, como era chamado no passado, pelos petistas. Só que, fazendo isso, ele já estourou o teto de gastos, de uma maneira muito significativa. E todo esse resto do dinheiro que ainda vai ser votado na PEC vai para onde? Eu vou dizer para onde vai. Vai para o bolso dos companheiros, vai para a gastança, vai para a má administração, vai para onde o Brasil não deve ir. Como que nós vamos administrar um país de maneira decente, começando um ano deficitário e gastando mais do que nós podemos gastar? Está tudo errado no Brasil. Agora, Marcos, citei agora há pouco um rombo se a PEC for aprovada nos moldes em que foi aprovada no Senado. O rombo esperado para o ano que vem é de mais de 230 bilhões de reais. Durante a campanha, Lula e a equipe que o apoia chegou a apresentar algumas possibilidades para tapar parte desse buraco. Duas delas e que repercutiram bastante, que seria o fim da dedução das despesas médicas no imposto de renda e taxação de lucros e dividendos. Quero te ouvir a respeito dessas possibilidades. É isso aí, meu. Faz o L, vai pagar a conta. Perdeu o mané numa mola. Assim, não dá para entender quem apoia essa porcaria, né? Você tá aumentando carga tributária, cara, vai aumentar dos ricos. Meu irmão, se você tem grana,
você tem capacidade de pagar mais imposto, vai fazer uma diferença menor para você, mas quem vai ser afetado é sempre o mais pobre. O produto da prateleira vai ficar mais caro. Abrir empresa no Brasil vai ficar mais caro. Se arriscar e abrir o teu negócio aqui vai ficar pior. Então é burra essa mentalidade, a mentalidade de gente pobre de espírito, achar que tributar mais a pessoa mais rica ou distribuição de dividendos que seja, sem uma redução sistêmica da carga tributária em geral, para equivaler a alguma coisa, é positivo. Paulo Guedes chegou a defender isso, né? Sim, mas é porque ele defendia a redução do IRPJ. Ele fazia um cálculo de equilíbrio, um cálculo de chegada aí, né? E outra, a responsabilidade fiscal do governo Bolsonaro é inquestionável nesse aspecto. Eu acabei de falei agora no Pânico, 250 bilhões de reais o BNDES estima de dinheiro que veio de mais de 35 privatizações. Então, quer dizer, existe uma inteligência por detrás disso. Eu tô vendendo essas porcarias dessas estatais que servem só como cabide de emprego de parasita socialista. É isso que eu tô fazendo. No caso do Paulo Guedes, né? A mentalidade é essa. Opa, vamos equilibrar aqui. Então, precisa dar o Auxílio Brasil? Isso vai ter um custo. Mas de onde que eu tiro o gasto da máquina pública? Onde que eu economizo? Vamos vender estatal, vamos privatizar. Agora, o Lula tem um raciocínio inverso. O raciocínio do Lula é mais estatal, mais cabide de emprego, mais tributação. Então é o seguinte, né? Vamos trabalhar mais para custear esse Estado maior que o Lula quer para os amiguinhos dele. Porque o Estado vai ficar cada vez maior, a sua liberdade cada vez menor e a tendência de um Estado assim é ir para o buraco rapidinho, porque a iniciativa privada não aceita esse tipo de desaforo e vai para outro lugar. Imagina, investimento estrangeiro no Brasil, a médio e longo prazo, desaparece, some. Daí fica aquele papo de socialista, né? Aquele cara que acredita nesse conto da carochinha de justiça social e fica chupando o dedo depois que entra no poder. Agora, às 5h29. Serrão, quero te ouvir a respeito dessa discussão também. Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, promete criar um comitê para estabelecer normas de controle de custos, controle de gastos, para reduzir o tamanho da máquina pública. Como isso deve funcionar? Olha, isso aí é o grande programa de ficção científica dentro do PT. Se o Haddad conseguir convencer o seu partido, que é um partido ocupador da máquina do Estado, a reduzir o tamanho desse Estado com menos gente, economizando mais, olha, o Haddad merece ganhar o Prêmio Universal de Economia. É um prêmio transnobel, se ele conseguir fazer uma coisa dessa. Isso não está dentro da realidade de acontecer. O Brasil, para usar a imagem que o Tomé muito bem descreveu ainda há pouco, é um país que sempre operou todo mês, todo ano, no cheque especial. Sempre gasta muito mais do que arrecada. E faz endividamento. E na dívida, em vez de pagar a dívida, ele não paga a dívida, ele rola a dívida. E aqui tem um sistema financeiro que se acostumou com esse esquema. Ele vicia o Estado emprestando cada vez mais dinheiro, rolando a dívida desse Estado, e esse Estado rouba recursos da sociedade para rolar essa dívida impagável. Então, a gente tinha que ter um outro modelo de Estado aqui, tem que ter uma discussão sobre isso. Só que essa discussão nunca acontece. Por quê? Os donos da máquina, a turma da oligarquia, os ocupantes do poder, eles vivem na teta dessa máquina. Então, entendam, eles não querem mudar a máquina. Então, esse debate, que é o debate necessário, não acontece. Agora, a sociedade brasileira que deveria travar esse tipo de discussão, falha, não trava. E aí fica só pagando a conta e reclamando. E quem reclama já perdeu. Agora, Tomé, ontem, no Jornal Jovem Pan, Serrão estava comigo e vai se lembrar do que eu vou dizer. Um dos nossos comentaristas de economia aqui na Jovem Pan News, o Luiz Arthur Nogueira, disse que o mercado não vê a figura de Fernando Haddad com maus olhos. A preocupação é a interferência de Lula nessa política econômica. Essa é a grande preocupação do mercado. Você concorda com essa análise?
Não concordo. A grande maioria das pessoas no mercado financeiro vê sim com maus olhos Fernando Haddad. Tanto que quando foi anunciado o Fernando Haddad, veja o que aconteceu. Dólar sobe, bolsa cai. Eles perceberam que não há a menor competência para que ele possa substituir uma pessoa que foi tão competente no Brasil nos últimos anos como foi o Paulo Guedes, que manteve o equilíbrio fiscal, que... Aliás, é importante a gente falar aqui um pouquinho do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, na política, ele não era bem visto. Sabe por quê? Porque ele controlava as contas. Ele não mandava, ele falava não. É o que um financeiro tem que fazer. Não tem dinheiro, não dá para fazer. Você não tem como marcar com uma conta que você não pode pagar, porque uma hora ela vai chegar. E seria uma irresponsabilidade num país como o Brasil, um país onde há tanta pobreza, de gastarmos dinheiro que nós não temos. O que nós temos que fazer de maneira simples? Diminuir o custo da máquina pública. É muito simples fazer isso. Isso foi feito agora. Venda de estatais, diminuição do Estado. Quando você faz isso, começa a sobrar mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, você consegue investir no social. E você investe no social para poder fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de crescerem. Pois só há distribuição de riqueza quando você produz riqueza. Agora, quando não se produz riqueza, se pega dinheiro das pessoas mais ricas, que na verdade não são as mais ricas, são as pessoas que dão a cara para bater, que vão lá e pegam um empréstimo, começam um negócio, empregam pessoas. Tem as maiores cargas tributárias do mundo acontecendo aqui, todas as grandes burocracias para poder gerar emprego, e você atrapalha a vida desse empresário, esse empresário não vai crescer. Quando ele não cresce, não se gera emprego. A grande maioria das pessoas trabalha para o empresário, não trabalha para o governo. E você pegar e tirar o fôlego, você permitir que esse empresário não possa perpetuar e crescer o seu negócio, é uma das maiores burrices. E é o que se faz no meio de tudo isso? Se aumentam tributos, mais impostos. Com mais impostos, eles acham que vão pagar mais conta, mas eles acabam diminuindo ainda mais a sobrevivência dos empresários, que devagarzinho vão desaparecendo. Ou os grandes vão embora do país, o investimento começa a não vir, ou a empresa começa a quebrar. Isso daí está fadado ao fracasso. Fernando Haddad não é bem visto, não deveria, na minha opinião, ocupar o cargo que está ocupando hoje, totalmente contrário aos anseios da sociedade e aos anseios também do mercado financeiro, que hoje, me parece, quando eu escuto, nas conversas de bastidores, estão extremamente arrependidos de terem acreditado que esse governo podia ter um equilíbrio fiscal. Mas sabe o que vem aí? Vem aí uma demonização da imagem do Paulo Guedes para justificar se algo que o PT vai fazer agora der errado. Vai ser tudo jogado na conta do Paulo Guedes. Isso aí está previsível. E outra coisa, esse sustinho aparente aí dos comentaristas que apoiaram a agenda do PT e que agora falam, a gente está assustado com o que está acontecendo, veja bem, Fernando Haddad. Primeiro que o mercado não é uma pessoa, O mercado está com medo, o mercado não está com medo. Acho que o mercado é muito mais o bom senso quando você vê um ministro indicado socialista, que fez uma dissertação de mestrado falando da União Soviética, um ano depois ela ela faliu completamente, acabou. E daí você tem o Paulo Guedes, que é da Escola de Chicago. Quer dizer, a inteligência, ela é limitada, a estupidez, ela é ilimitada nesse caso. Então não adianta a gente achar que o Tomé falando aqui, o Serrão, o Constantino, repetem ad nauseam. Constantemente a gente tem que repetir o mesmo discurso. Não é possível que o pessoal não entende que a dinâmica não tem nada a ver com o interesse público. Eles só usam o discurso de democracia e justiça social para pegar tua grana, meu irmão. É só isso, não vai além disso. É esse o discurso do PT e da esquerda. Então o pessoal tem que ser menos ingênuo. Essa galerinha militante de esquerda, que nos assiste, tem vários, tem que ser menos ingênua. Você está pagando esses caras, você está dando o seu dinheiro para eles. E eles estão usando esse dinheiro ao bel prazer deles.